Muito bem, estamos de volta. Olha que assunto interessante você vai aprender hoje. Para você, para o seu marido, para quem trabalha, de repente seu filho, seu sobrinho. Dicas interessantes para você aplicar e ser mais feliz no trabalho. Vida longa no trabalho para todos nós. Olha só, de acordo com a Associação Nacional de Medicina do Trabalho, o Brasil registrou mais de 4 milhões de acidentes de trabalho de 2012 a 2018, sendo que 15.768 resultaram em mortes. Além desses tristes números, outra preocupação é com as doenças relacionadas ao trabalho, como casos de transtornos mentais, perda auditiva, entre outras várias doenças físicas e mentais. E para explorar melhor esse assunto tão importante, a gente vai conversar com o médico do trabalho, Dr. Enos de Oliveira Júnior. Então, se você quer participar aqui do programa, se você quer tirar a sua dúvida pessoal, manda aqui logo a sua mensagem para a gente através do WhatsApp. Vou dizer o número, é 12 982660004. Mas olha só, presta atenção, o nosso DDD tem que ser o 12, senão a sua mensagem não chega aqui pra gente. Então 12 é o código de área e você tem que repetir o número, colocar o número que a gente colocou aqui. Salva, dá uma olhada aí se você salvou o número certo com o código de área 12, para que a sua mensagem chegue pra gente e não para outros números, ok? Vou repetir aqui então, código de área 12 982660004. Código de área 12. Doutor Enos, muito obrigada por participar aqui do Vida e Saúde hoje com a gente. Dia Nacional da Prevenção do Acidente de Trabalho. Um assunto que a gente pode estar careca de saber, mas tem sempre muita coisa para aprender. Obrigada, viu, por participar com a gente. Com certeza, Teru. Muito obrigado, Teru, por ter nos convidado. Muito obrigado, telespectador, por estar ouvindo. Esse assunto é muito importante. Muito importante porque, como você viu aqui os dados, significa que a gente, se souber se portar, se comportar no trabalho adequadamente, a gente pode estar salvando a nossa própria vida. E eu queria saber qual a importância, doutor, da gente separar um dia só para se conscientizar da prevenção de acidente do trabalho. Nós estamos falando aí de uma doença, na verdade, né? A população, ela às vezes se preocupa muito com saúde, em termos de diabetes, pressão alta, hipertensão, e não prestam atenção tanto que os acidentes são a principal causa de óbito e de sequelas na população jovem e adulta. Nós estamos falando aí de aproximadamente uma fatalidade, um óbito a cada 4 horas no Brasil. Então é muito importante se preocupar com segurança no trabalho. Olha isso, não é bobeira não. Chega mais, vamos aprender junto. Doutor, qual é o conceito de acidente do trabalho? O que envolve? Então, o acidente de trabalho é aquele que ocorre durante o exercício da sua atividade, da sua profissão, e vai ocorrer uma lesão corporal, um machucado, né? E uma perda funcional, a pessoa perde parte da funcionalidade do organismo. Ela pode causar morte ou uma redução parcial ou temporária ou permanente daquela capacidade laborativa da pessoa. Existe também o acidente por equiparação, que na lei a gente compara como se fosse um acidente do trabalho, que seriam as doenças do trabalho. Um acidente de trabalho é uma lesão instantânea, uma lesão chamada macrotrauma. E quando a gente está falando de diversos pequenos acidentes, os microtraumas, esses seriam, então, as doenças do trabalho. Me dá um exemplo um pouco mais prático. Microtrauma seria um corte, que de repente não vai perder o dedo, mas é um corte. Você está falando disso ou você está falando de por exemplo, como é que chama? LER? Por exemplo, a LER. A LER vai acontecendo pequenas lesões, por exemplo, nos tendões, nas estruturas musculares da pessoa, e aquela soma de pequenas lesões ao longo dos anos causam as tendinites, as doenças junto com as doenças degenerativas, causam lesões ósseos musculares que levam a LER. Outro exemplo muito clássico é a perda auditiva pelo ruído. Então, ao longo de muitos anos, a pessoa sofrendo pequenas lesões no aparelho auditivo, ele vai ter uma perda de audição permanente e que causa esse dano para a pessoa. Isso, então, também é uma doença do trabalho.
Tá. Não é um acidente do trabalho por equiparação. No começo do programa, a gente deu aqui alguns dados bem altos, tristes, né? Mas, dado um panorama geral, esses números eles têm aumentado ou diminuído? A gente está falando aqui de acidentes que resultam em morte. Perfeito. Década de 70 era por volta de 15 milhões de acidentes ano. Década de 80, 11 milhões. Década de 90 caiu para 5 e depois disso começaram a voltar a aumentar esses números. Mas eles aumentaram principalmente porque a notificação aumentou e porque o número de pessoas com registro, CLT, aumentou também. A gente ainda está longe de um ideal, a gente está longe de uma situação boa no Brasil. Mas nas últimas décadas aí, esses números eles aumentaram, mas eles têm um significado que não é para ser interpretado como ruim, necessariamente. De repente, como o senhor disse, né, mais quantificação dos dados, exposição também. Mas a gente percebe que as empresas têm trabalhado, a lei também tem agido, né, nesse favor de conscientizar e de fortalecer a importância de, por exemplo, o uso dos EPIs na proteção dos trabalhadores. Fala pra gente um pouquinho sobre essa importância e também eu queria que o senhor dissesse quais são as áreas do nosso corpo que são mais vulneráveis ou que correm maior risco de acidentes no trabalho. Sim, você comentou a questão da legislação, né? A fiscalização ela está muito mais efetiva. O governo agora ele vai se disponibilizar do E-Social, que é um sistema online de fiscalização para as empresas. Então, a trama vai se fechar em termos de fiscalização. Mas a sua pergunta com relação ao EPI. O EPI é muito importante, ele tem o certificado de aprovação, que é um registro que dá a pessoa, a quem está comprando, a certeza que ele foi testado e ele foi aprovado para aquela atividade e garantindo assim a segurança do trabalhador. Mas o EPI ele não é a primeira estratégia, né, de segurança do trabalho. Na verdade, a primeira estratégia que a gente tem que ter é tentar, nós profissionais da área de saúde e segurança, é tentarmos eliminar aquele risco. Então, a primeira estratégia é você pensar num processo diferente, um processo produtivo numa indústria, onde aquele risco não exista. Depois é substituir um produto químico. Dá para colocar um outro produto que não cause aquele risco? Depois a gente vai para medidas administrativas. Dá para a pessoa ficar exposta menos tempo àquele risco? A outra opção seria uma medida de engenharia. Por exemplo, uma máquina que causa ruído, eu posso enclausurar, fechar aquela máquina de forma que o ruído não escape daquele lugar fechado. E o EPI, ele é a última opção. Então, essa conscientização da hierarquia, da prevenção, ela precisa entrar nas corporações e para as pessoas também entender que o EPI ele não deve ser a primeira e principal medida. Faz parte do conjunto, né? Doutor, voltando um pouquinho naquela história sobre o que é considerado doença do trabalho, doença profissional, eu queria também entender o que não seria considerado uma doença como doença do trabalho. Perfeito. Eu não respondi da sua pergunta, os partes do corpo mais afetadas. Em primeiro lugar, são membros superiores, principalmente mão, daí a importância muito grande de luvas. Depois, membros inferiores, isso explica o uso daquele sapato de proteção com biqueira de aço. Depois, tórax e quadril e, por último, cabeça e pescoço, mas que tem os acidentes mais graves. Uhum. Com relação à doença do trabalho e doença profissional. Doença do trabalho é aquela doença que ela não é específica. Outras coisas podem levar a ela. Por exemplo, a perda auditiva. Se a pessoa escuta fone de ouvido com volume alto, ela toca instrumento numa banda com volume alto, ela pode também ter perda auditiva, não é apenas o trabalho. Já a doença profissional ela é específica àquela atividade. Por exemplo, quem trabalha com mineração tem exposição à sílica, que é a partícula de poeira, ele vai estar respirando, inalando aquilo e vai causar a doença chamada silicose, que é uma doença do pulmão obstrutiva crônica e que não tem como voltar atrás a situação daquele pulmão da pessoa.
Entendi. Então, a doença profissional ela é específica àquele tipo de atividade. E o que não é doença do trabalho? O que não é doença do trabalho são doenças endêmicas relacionadas a grupos etários, doenças degenerativas, as doenças endêmicas são aquelas doenças que elas são sazonais, né? São as infecções que a gente costuma ter todo ano e elas têm tanto região como período do ano mais prevalentes. Muito bem. Gente, hoje a gente está falando aqui sobre prevenção de acidente de trabalho, assunto super importante para toda a família. Tá chegando uma interação aqui agora que eu quero que o doutor nos ajude. A Adriana, de Joinville, falou: fiquei com tendinite e ela quer saber se pode ser por causa do trabalho. Pode ser por causa do trabalho. A gente tem que entender o seu trabalho e entender como é que são as suas atividades fora do trabalho também. Também que existem questões genéticas relacionadas às doenças. Então, isso daí é uma questão que é o nexo com o trabalho. É identificar se aquela queixa, aquela doença, ela existe uma relação com o trabalho. E isso é só um médico do trabalho. Na verdade, um médico clínico, ele também pode fazer isso, mas ele não tem a expertise de um médico do trabalho, que ele estuda como fazer esse nexo e como identificar a relação existente ou não. Tá. Doutor, como é que o trabalhador sabe, como é que ele identifica os riscos que estão ali no seu ambiente de trabalho? Na verdade, isso faz parte da percepção do risco. É uma área da saúde e segurança que a gente estuda, onde a pessoa precisa ser ensinada, ela precisa aprender a identificar os riscos presentes. E nós que somos da área de saúde e segurança, a gente identifica risco a todo momento, em todo local. E não é uma coisa tão óbvia, tão fácil, como as pessoas acreditam que seja tão natural. Então, parte dos riscos, é claro que a pessoa ela percebe, mas nem todos os riscos eles são tão facilmente identificados, e as pessoas também elas costumam, com o tempo, minimizar a importância daquele risco. Elas costumam se habituar com aquilo de tal forma que elas não dão mais uma atenção para aquele risco que está ali do lado dela, presente em todo momento no trabalho dela. Tá, chegou uma pergunta exatamente contextualizando aqui com o senhor está dizendo, com o que o senhor está dizendo, que é da Kátia Machado, lá de Floripa, e ela está perguntando que tipo de acidente de trabalho pode ser evitado em escolas por professores da educação infantil. Como que é feita essa análise? Eu fiquei em dúvida na pergunta se ela está falando da proteção dos professores ou a questão das crianças. Dos professores, eu entendi, dos professores, isso. Perfeito. Os professores, eles têm a questão das cordas vocais, o excesso da pessoa estar falando durante o trabalho pode causar uma lesão, um dano às cordas vocais, e por isso coisas que são indicadas, né? Fazer o aquecimento vocal, hidratação é muito importante, e qualquer medida de saúde, né? Manter uma saúde do corpo, os 8 remédios naturais são sempre muito bem-vindos. Algumas outras doenças não são tão comuns, tá? Mas existem questões ergonômicas, toda a interferência do mobiliário, onde ela trabalha, por exemplo, se uma professora que ela não tem uma estatura tão elevada e ela tem que escrever numa lousa mais alta, ela vai ter dificuldades. Isso daí tem que ser avaliado e adequado por alguém que tem algum conhecimento em ergonomia, que é a área da saúde e segurança que estuda essa relação. Entendi. A questão emocional tem uma área bastante afetada pelos professores, sofrem bastante os professores com essa questão também, né, doutor? Com certeza, as pressões psicológicas são muito importantes. Existem alguns mecanismos, né, de prevenção a isso, mas é uma questão complexa, porque ela não envolve apenas o trabalho, ela envolve também como a pessoa lida com aquela situação, né? Eu, por exemplo, já fui em escolas realizar exames dos professores e eu me senti quase louco com a gritaria que é numa escola infantil, no horário de um recreio. E a gente vê que tem monitores ali que lidam com aquilo de uma forma muito boa, com muita alegria, com muita satisfação. Então, ela não é uma abordagem simples aí de
fazer, ela depende muito do indivíduo para outro, né? Isso é a interpretação da situação. Legal, eu também pensei, doutor, que não é para qualquer um aguentar a gritaria da criançada eufórica. Ah, mas eu acho que tá todo mundo com saudade disso, viu? Nesse momento que a gente está vivendo, a gente gostaria de ver toda essa alegria na escola. Doutor, a gente preparou aqui uma roleta e eu gostaria que o senhor comentasse cada um desses itens de prevenção de acidente de trabalho. Bom, você acabou de falar sobre a utilização de equipamentos de proteção. Apesar de não ser talvez o fator principal, ele é importante. O EPI ele salva vidas, né? Ele é fundamental, né? Na verdade, é o técnico de segurança, o engenheiro de segurança, o médico do trabalho, identificando que não existe uma das outras formas de prevenir, ele vai utilizar. Ele é a última estratégia, mas ele não deixa de ser uma estratégia fundamental, né? Por exemplo, um trava-quedas, para quem realiza trabalho em altura, ele salva a vida da pessoa. Doutor, olha aqui, prestar atenção à atividade executada. Parece até bobeira, mas realmente, depois de um tempo fazendo aquela atividade, a pessoa pode se distrair, hein? Sim, a questão da atenção ela é muito importante. Eu até ouvi de médicos, colegas meus, falando, nesse momento de pandemia, com tantas pessoas aí estressadas, emocionalmente abaladas, você tem que tomar mais cuidado até no trânsito, né? Porque a questão psicológica ela influencia na atenção, na execução da tarefa. Tá. Então, com certeza isso daí tem relação. Olha esse aqui, doutor. Certifique-se de que as ferramentas estão em boas condições. Qualquer ferramenta de trabalho ela tem que estar em condição adequada e conforme o fabricante projetou e definiu para a realização daquela atividade. Então, não se deve alterar uma função de uma ferramenta, não se deve adaptar a uma ferramenta no trabalho, porque isso leva a riscos muito grandes. A ferramenta foi planejada para uma pressão, para uma força, para um torque específico, né? E quando isso é alterado, ela não vai corresponder a forma que ela foi projetada. E pode gerar acidentes, né? Agora, olha isso aqui, gente. E se a pessoa operando não estiver pronta para aquela ferramenta? E aí? Tem muitos exemplos a respeito disso. Para a pessoa fazer trabalho em altura, ela tem que ter curso de trabalho em altura. Para ela fazer um trabalho em espaço confinado, ela precisa ter curso. Para a pessoa operar uma empilhadeira, uma ponte rolante, tudo isso exige uma formação profissional, uma certificação que a saúde da pessoa está em dia. Imagine uma pessoa que ela vai fazer operar um guindastre e de repente ela entra numa crise convulsiva. Ela pode causar um acidente terrível, né? Então não se pode fazer trabalhos sem as suas devidas autorizações. Muito interessante. Agora você falou de uma outra situação que, olha, avisar sobre qualquer situação de risco. Inclusive, se você tem problema de saúde, isso pode ser uma situação de risco. Com certeza. A gente aprende muito em segurança do trabalho que o acidente, principalmente as grandes catástrofes, elas ocorrem pela soma de pequenos desvios, pequenos erros não relatados que vão se somando e eles que são os que proporcionam um grande desastre. Às vezes a gente tem a impressão que não, que é um grande erro que vai levar a uma catástrofe. Não, é a soma dos pequenos erros que vão levar à catástrofe. Então, reportar para a equipe de segurança do trabalho, para os superiores e até se negar a fazer um trabalho de risco é uma questão muito importante. Legal. E se a gente não tiver, por exemplo, com atenção adequada, se a gente não tiver bem, a gente não vai conseguir executar isso aqui e fica mais vulnerável, então, a acidentes de trabalho. Não improvise nos equipamentos. Você já falou sobre isso aqui, né, doutor? Isso, já comentamos. E principalmente os EPIs. Os EPIs, eles foram projetados para uma determinada função. Na verdade, é até uma coisa que a legislação não permite. Você não pode modificar um EPI. Ele tem que ser utilizado para uma determinada atividade onde um profissional da área determinou. Tá. Ele não pode... Por exemplo, máscaras. Existem máscaras para diversos tipos de poeiras, névoas, substâncias químicas diferentes. A pessoa
pega uma máscara porque o colega utiliza, mas de repente a exposição deles é diferente. Um está exposto a poeira e o outro está exposto a vapores orgânicos. Então ele está usando um equipamento totalmente inapropriado para ele. Não vai ter a proteção adequada que ele precisa para aquela ocupação. Doutor, essa aqui é interessante, faça pausas regulares. Você não está falando daquela pausa para o cigarrinho, não, que antigamente era muito comum. Não, não. Todo o nosso sistema músculo-esquelético, ele precisa de circulação sanguínea, né? E para se recuperar, para receber oxigênio, para receber energia. Então, quando você faz uma atividade, principalmente uma atividade física, mas a questão psicológica também tem relação, você precisa dar pausa para ocorrer irrigação, para aquele órgão se recompor. E se você está sofrendo, né, uma postura inadequada durante um tempo prolongado e não faz essa pausa, isso inicia uma lesão tendínea ou muscular. Por exemplo, é só a gente levantar um braço durante um tempo e tentar se manter assim. Você vai começar a sentir dor. Mas tem posições não tão, digamos assim, cruéis, que você também vai sentir alguma coisa, ou pode nem sentir naquele momento, mas está causando uma lesão. Então a pausa, ela faz parte para o músculo descansar, se regenerar, se recompor e conseguir continuar sem causar um dano. E, é claro, né, isso também tem um funcionamento semelhante para a parte emocional, né? O descanso também é importante. É imprescindível. Doutor, eu quero te agradecer pela participação aqui no Vida e Saúde. Foi muito bom conversar com o senhor, entender um pouquinho. O universo é vasto sobre esse assunto, mas a gente pode falar em outra oportunidade. Muito obrigada, doutor Enos. Muito obrigado a vocês por darem esse espaço para a gente conversar desse tema que é tão importante e salvar vidas, né? Isso mesmo, salvando vidas.